Boa noite. Boa noite. Câmara caça o mandato de André Vargas, suspeito de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. Relatório final da Comissão da Verdade responsabiliza 377 pessoas por crimes na ditadura. Dilma se emociona e chora durante cerimônia no Palácio do Planalto. Banco alemão devolve quase 47 milhões de reais aos cofres da prefeitura. Dinheiro foi desviado na gestão de Paulo Maluf. Investigação aponta que incêndio em faculdade no centro da capital pode ter sido criminoso. Forte chuva atinge São Paulo e provoca alagamentos em várias regiões da cidade. Polícia investiga se incêndio na Faculdade Uniesp, no centro de São Paulo, na semana passada teria sido criminoso. Segundo o delegado responsável pelo caso, essa é a principal linha de investigação. O depoimento da diretora Márcia Regina dos Santos Feldman, colhido na tarde de ontem, foi o que levou a polícia a acreditar em um incêndio doloso, ou seja, proposital. Márcia confirmou a ocorrência de 2 pequenos incêndios na manhã do dia 3, em lixeiras do térreo e do 10º andar, e disse que os focos foram controlados pela brigada do prédio. A gente entende que isso acabou acarretando um desgaste a eles para que eles pudessem se empenhar nesse tipo de situação, deixando livre a situação para o incêndio verdadeiro, que foi no 12º andar. Daí, com esse depoimento, a gente chegou à conclusão que a principal linha nossa é realmente de uma intenção, de um dolo. A polícia vai começar a analisar hoje as imagens das câmeras de segurança. Ainda serão ouvidos funcionários e alunos da instituição, já que há indícios de antigos conflitos entre eles e a diretoria. Dias antes, alunos vieram na delegacia fazer ocorrência, fazer um BO dizendo que foram impedidos de fazer provas por conta de acertos com o FIES, que financia o estudo deles. Surgiu a versão também que havia inadimplência nos salários. No depoimento, a diretora da Uniesp negou que houvesse atraso no pagamento de funcionários. O prédio da Rua Conselheiro Crispiniano está interditado e apenas funcionários são autorizados a entrar para retirar documentos. Os alunos que teriam provas no dia do incêndio estão sendo direcionados para um auditório dentro desta galeria, a poucos metros do local. Está bem precário. A gente está fazendo as provas no auditório e, assim, em cima do colo, na prancheta, improvisado. Não é sala de aula, não é nada. Todo mundo fazendo, misturar os cursos, está complicado. A polícia aguarda os laudos do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros, que devem apontar as causas do incêndio. Os investigadores vão avaliar também a ação da Brigada de Incêndio do prédio, para tentar entender por que a funcionária Eliana Quintino, que morreu no último dia 3, ainda estava no local. A gente não pode imputar à direção uma responsabilidade no aspecto doloso. Não houve intenção, não há essa intenção, pelo menos não está se vislumbrando isso. Se a gente conseguir chegar no autor, nós vamos saber o motivo, a motivação dele. A motivação dele podem ser já responsabilidades por parte da faculdade no aspecto de que foi negligente, não prestou a atenção devida naquele problema que originou uma revolta e um efeito morte sequencial. Mas dizer que a direção pode ser responsabilizada a nível criminal, não há o que se dizer por enquanto. A assessoria de imprensa da Uniesp informou por meio de nota que a Polícia Técnico-Científica realizou perícia no último dia 4 no prédio incendiado e que o laudo vai ficar pronto em 30 dias. A faculdade também disse que, segundo a polícia, o incêndio não teria sido criminoso, mas que seria preciso aguardar os laudos para concluir. O Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios no mundo, segundo o relatório divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde. De cada 100 assassinatos no mundo, 13 acontecem aqui no país. Os dados fazem parte do primeiro levantamento realizado pela OMS sobre a violência. O estudo revela a dimensão do problema em todos os continentes.
Segundo a organização, o total de homicídios no mundo chegou a 475 mil em 2012. Em números absolutos, o Brasil é o líder no ranking, com uma estimativa de 74.300 homicídios em 2012. Depois aparecem Índia, México, Colômbia, Rússia, África do Sul, Venezuela e Estados Unidos. Se for levado em consideração o número de crimes e o tamanho da população, Honduras é o primeiro país da lista, seguido pela Venezuela. O Brasil, nesse cálculo, surge como o 11º país mais perigoso do mundo. A Prefeitura de São Paulo recebeu hoje um depósito de 46.800.000 reais feito pelo Deutsche Bank. O valor faz parte de um acordo referente aos supostos desvios feitos em obras na capital paulista durante a gestão de Paulo Maluf. Segundo o Ministério Público, o banco devolveu o dinheiro aos cofres municipais para não ser processado. Essa foi a primeira vez que um banco paga indenização em caso de desvio de dinheiro público remetido para o exterior. O prefeito Fernando Haddad disse que os recursos serão utilizados para aquisição de terrenos e para a construção de novas creches na capital. A investigação da promotoria descobriu que 200 milhões de dólares, mais de 500 milhões de reais, que seriam da família Maluf, passaram por contas do banco alemão na ilha britânica de Jersey. O Ministério Público afirma que todo o dinheiro foi desviado da construção das obras da antiga Avenida Água Espraiada e do túnel Ayrton Senna, durante a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf entre 1993 e 1996. Além dos quase 47 milhões de reais que pagou para a prefeitura, o banco alemão também depositou 5 milhões de reais nas contas do estado de São Paulo. O valor vai servir para cobrir as despesas com investigação internacional de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-prefeito Paulo Maluf sempre negou as acusações de corrupção e também disse que nunca teve dinheiro fora do Brasil. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decide por 5-1 desaprovar as contas de campanha do governador Geraldo Alckmin, que foi reeleito em outubro. De acordo com o TRE, houve divergências entre as prestações de contas parciais e o documento final entregue pela campanha de Alckmin à Justiça Eleitoral. A notícia foi divulgada agora há pouco pelo site do jornal Folha de São Paulo. Ao jornal, o tesoureiro do PSDB de São Paulo, Luiz Sobral, disse que houve uma interpretação errada por parte da Corte. Procuradoria-Geral Eleitoral recomenda a aprovação, com ressalvas, das contas de Dilma Rousseff na campanha pela reeleição. Agora, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai analisar o relatório. Uma eventual decisão do TSE pela aprovação, com ressalvas, não impede a diplomação da presidente, marcada para o próximo dia 18. Na segunda-feira, um grupo de 16 técnicos do TSE enviou à Procuradoria um parecer recomendado à rejeição das contas, o que também não impediria a diplomação. Entre as possíveis irregularidades, os técnicos apontaram indícios de doações acima do limite permitido por algumas empresas e despesas da campanha não comprovadas com emissão de notas. Flagrante de irregularidade na capital paulista. Agências vendem passagens para viagens nacionais de longa distância em ônibus clandestinos. Os bilhetes são mais baratos e os passageiros se arriscam nas estradas a bordo destes veículos mal conservados. As placas indicam as lojas que vendem as passagens. Algumas mostram até a lista com os destinos, em geral cidades do norte e do nordeste do país. As bagagens são carregadas ali mesmo, nas ruas do bairro do Brás. Os veículos aparentemente são antigos. Muitos não possuem nem o nome ou a inscrição da empresa. Um produtor visitou algumas lojas. Sem saber que estava sendo filmada, a funcionária explicou que os bilhetes são vendidos ali mesmo. Aceita cartão de débito? Compra antecipado para Natal. Esta outra loja está lotada de passageiros. O produtor pergunta sobre uma viagem para a Feira de Santana, na Bahia. Dia 20 é o último. Quanto tá? 50.
Em uma empresa credenciada, o mesmo trecho para a Feira de Santana custa R$ 310 por pessoa. A responsabilidade sobre a fiscalização é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Pela resolução da Agência de Transportes, veículos flagrados nestas condições estão sujeitos à retenção por até 72 horas, mais aplicação de multa, que pode chegar a R$ 5.300. Mas o que acontece na prática é bem diferente. Como não existe a criminalização do transporte clandestino, os donos das empresas pagam as multas e em poucos dias os veículos estão novamente nas ruas. Só no ano passado, quase 18 mil ônibus clandestinos foram autuados pelas estradas em todo o Brasil. Ministério e Secretaria Estadual da Saúde realizam a primeira simulação para atendimento de casos suspeitos de ebola em um porto. O treinamento, que reuniu mais de 150 profissionais, foi realizado em Santos, no litoral de São Paulo. O navio chega ao porto. O alerta já foi dado pelo comandante ainda em alto mar. Há um caso suspeito a bordo. Em terra, as equipes já estão preparadas quando o navio atraca. A história é de mentirinha. O tripulante, um voluntário, tem febre e náuseas. Ele começou a trabalhar no navio há 8 dias, quando a embarcação aportou em Serra Leoa, região afetada pela epidemia na África. A operação acontece como um procedimento regular e poderia ser feita em navios de qualquer procedência. Normalmente a gente fala do navio da África, que é onde é conhecida a maior incidência de casos. Mas de qualquer lugar que tenha os sintomas, o procedimento é o mesmo. As equipes do GRAU, Grupo de Resgate de Elite do Estado de São Paulo, estão paramentadas com roupas especiais. Não há contato de médicos com o paciente sem a proteção. Depois de atendido e isolado em uma maca especial, o voluntário é retirado do navio amarrado a cordas, numa operação muito delicada. Se fosse um caso real, ele seguiria de ambulância para o Hospital Emílio Ribas, referência em infectologia na capital paulista. Esse paciente chegando lá, ele iria direto para a UTI, no leito de isolamento, em que a equipe do hospital também está paramentada da mesma forma para se proteger e proteger o doente e vice-versa, né? Se faria teste rápido para malária, que é o diagnóstico diferencial mais importante, mas a confirmação do ebola, na verdade, e o tratamento de suporte que ele precisaria. Este é o primeiro simulado para um caso suspeito de ebola que acontece em um porto brasileiro. Apesar de estar acontecendo aqui em Santos, no litoral de São Paulo, observadores de outros 13 portos vieram acompanhar os trabalhos, que envolveu mais de 150 profissionais. O treinamento continua com a limpeza do navio. Os outros passageiros e tripulantes serão monitorados até o resultado dos exames. O Brasil só teve um caso suspeito de ebola. Em setembro, Suleiman Ba, de 47 anos, saiu de Guiné, na África, e desembarcou em São Paulo. Os sintomas foram detectados quando ele já estava no Paraná. Levado para o Rio de Janeiro, passou por exames que deram negativo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 17 mil casos foram registrados, com 6 mil mortes em Serra Leoa, Guiné e Libéria. Não é um processo novo que foi criado para o ebola. Na verdade, ele é um processo para emergência em saúde pública ou qualquer tipo de intercorrência dentro de uma embarcação. E a gente fez o quê? Procurou testar esse processo para ver se ele estava totalmente como desenhado, ele está sendo realizado na prática. Então é importante da gente reforçar isso, que o que a gente fez aqui como uma encenação é o que está desenhado no protocolo e é como vai ocorrer na vida real se a gente tiver qualquer tipo de emergência em saúde pública. Pesquisa divulgada pelo IBGE revela um dado preocupante. Mais de 21% dos brasileiros são hipertensos. Por outro lado, os dados mostram que houve queda no número de fumantes. A Pesquisa Nacional de Saúde 2013 visitou mais de 81 mil casas e ouviu quase 63 mil pessoas em todos os estados brasileiros. 21,4% das pessoas com mais de 18 anos já foram diagnosticadas com hipertensão. 12,5% tiveram colesterol alto identificado por um médico e 6,2% têm diabetes. O levantamento aponta ainda que 66,1% dos entrevistados avaliam
avaliam a própria saúde como boa ou muito boa. Em relação aos hábitos dos brasileiros, a pesquisa revela que 37,3% comem 5 porções diárias de frutas e hortaliças. 24% bebem álcool ao menos uma vez por semana e 15% fumam. Em relação à última pesquisa feita em 2008, houve redução no número de fumantes no país. Naquele ano, segundo o IBGE, 18% dos brasileiros eram fumantes. Câmara caça o mandato do deputado federal André Vargas. A votação na Câmara dos Deputados, que foi aberta, registrou 359 votos a favor da cassação e somente 1 contra, além de 6 abstenções. O deputado é suspeito de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, por participação em um esquema de lavagem de dinheiro. André Vargas, que está sem partido, não compareceu à sessão de hoje, alegando estar de licença médica por ter feito uma cirurgia. Com a cassação, Vargas pode ser enquadrado na lei da ficha limpa e ficar inelegível por 8 anos. Deputada Maria do Rosário, do PT, afirma que vai processar o deputado Jair Bolsonaro, do PP. Ontem, ele afirmou em discurso no plenário da Câmara que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. O ataque de Bolsonaro veio logo após o discurso de Maria do Rosário contra a ditadura. Maria do Rosário declarou em entrevista à Rádio Gaúcha que as palavras de Bolsonaro agrediram como mulher parlamentar e mãe. Em 2003, Bolsonaro já havia feito as mesmas agressões verbais a Maria do Rosário durante uma discussão no corredor da Câmara. A presidente Dilma Rousseff se emocionou e chorou durante a cerimônia de entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, hoje no Palácio do Planalto. Ao lembrar das pessoas que morreram durante o regime militar, Dilma interrompeu seu discurso e chorou por alguns instantes. Continuam sofrendo . Ainda emocionada, retomou o discurso. Em nome do Estado brasileiro e em meu nome, presto homenagem e manifesto caloroso agradecimento aos familiares dos mortos e desaparecidos. Aqueles que, com determinação, com coragem, enorme generosidade, aceitaram testemunhar e contar suas histórias e as histórias dos parentes, amigos, companheiros que viveram tempos de morte, de dor, sofrimento e, por isso, grandes perdas. O documento foi entregue à presidente pelo coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dalari. Ele afirmou que é importante continuar as investigações, pois, em muitos casos, não foi possível aprofundar. Para esse esclarecimento, deveriam ser identificados, no âmbito estatal, ainda segundo a lei, estruturas, instituições, locais e autores associados àquelas condutas criminosas. O relatório não representa o início ou o final da investigação desses temas pela sociedade brasileira. A CNV, Comissão Nacional da Verdade, se beneficiou de trabalho que vinha sendo realizado já há bastante tempo. Caberá a essas comissões, assim como à universidade e a outros entes da sociedade e do Estado, continuar e aprofundar as investigações. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade aponta 377 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de torturas e assassinatos durante a ditadura militar entre 64 e 85. Segundo o relatório de mais de 4.000 páginas, a autoria dos crimes foi apontada com base em documentos, depoimentos de vítimas e testemunhas, inclusive agentes públicos que teriam participado da repressão. Dos 377 listados, cerca de 200 ainda estão vivos. O relatório final está dividido em 3 volumes. O primeiro, Responsabilidade Político-Institucional, reúne agentes do Estado que, segundo a comissão, tinham a função de criar, planejar e decidir políticas de perseguição e repressão de opositores ao regime militar, embora sem participação direta nos crimes. Figuram na lista os 5 generais presidentes:
Castelo Branco, criador do SNI, Serviço Nacional de Informações, Arthur da Costa e Silva, responsável pelo AI-5, o principal instrumento legal de repressão que suspendeu garantias constitucionais, Emílio Garrastazu Médici, responsável pela criação dos DOI-CODE, centros de tortura onde morreram presos políticos como o jornalista Vladimir Herzog, Ernesto Geisel, que implantou a abertura política, mas fechou o Congresso Nacional e cassou mandatos de parlamentares. E João Batista Figueiredo, em cuja gestão ocorreram vários atentados da extrema-direita, entre eles a bomba no Rio Centro em 1981. No volume 2, Gestão de Estruturas e Procedimentos, foram listados agentes que, mesmo sem terem cometido crimes diretamente, permitiram, segundo a comissão, que violações aos direitos humanos ocorressem em unidades do Estado que estavam sob sua administração. Integram a lista comandantes de unidades das Forças Armadas, chefes de departamentos e delegacias da Polícia Civil, chefes de institutos médicos legais e órgãos estaduais de perícia criminal, diplomatas e comandantes da Polícia Federal e de polícias militares. Entre os nomes da lista está o do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Em depoimento à comissão, ele afirmou que a presidente Dilma Rousseff participou de organizações terroristas com intenção de implantar o comunismo no Brasil e que, se os militares não tivessem lutado, o Brasil estaria sob uma ditadura do proletariado. Também faz parte da lista o general reformado José Antônio Nogueira Belhan, que comandou o DOI-CODE do Rio de Janeiro. A última categoria indicada pela comissão lista militares e agentes diretamente envolvidos em mortes, desaparecimentos forçados e torturas de opositores ao regime. De acordo com o relatório, os responsáveis pela autoria direta dos crimes agiram sob coordenação e subordinação hierárquica de instâncias superiores do governo militar. Um dos nomes listados nessa categoria é do coronel Paulo Malhães, morto neste ano. Em depoimento à comissão, ele admitiu ter participado de torturas e mortes durante o regime militar. Outro agente apontado pelo relatório é Sérgio Paranhos Fleury, delegado da Polícia Civil, que atuou no DOPS de São Paulo e tornou-se um dos símbolos das torturas no período. Ao todo, a comissão apresenta 29 medidas, entre elas: não recomenda a revisão de anistia, recomenda que violadores sejam identificados e punidos, pede ainda que as Forças Armadas reconheçam sua responsabilidade institucional por esses crimes. A Comissão da Verdade também confirmou que a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek foi um acidente e não premeditada, e que o jornalista Vladimir Herzog não se suicidou como na versão oficial, e sim foi assassinado. Durante a apresentação do relatório na OAB, um advogado pediu que fossem inseridos no documento os casos de vítimas do que chamou de atos terroristas cometidos no período. Essa era a forma usada por militares e apoiadores do regime para se referir às mortes causadas por ações da esquerda armada. O advogado chegou a debater com a filha do ex-deputado Rubens Paiva, preso e morto na ditadura. Na discussão, Vera Paiva afirmou que o pai perdeu a vida para que ele tivesse o direito de estar ali discutindo com ela. Agradecemos a democracia pelo fato de nós dois estarmos aqui debatendo, ok? Rubens Paiva teve o mandato de deputado federal cassado durante a ditadura. Ele foi dado como desaparecido em 1971. A morte só foi confirmada mais de 40 anos depois, após depoimentos de ex-militares envolvidos no caso, à Comissão Nacional da Verdade. O advogado Joel Câmara, de 81 anos, disse que treinou guerrilha, foi preso em 1963 e passou 2 anos na prisão. Ele afirmou que lutava pela Revolução Comunista antes do golpe de 1964, mas que com a vitória dos militares passou a defender o governo. Eu respondi pelos meus atos, nunca neguei o que fiz e fui respeitado por ele. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A Comissão da Verdade apresentou tomografia do que foi a ditadura. Um dia antes, mais um ataque de um legítimo produto, um filhote da ditadura. O deputado Bolsonaro teve a ousadia de, pela segunda vez, dizer que só não estupra a deputada Maria do Rosário porque ela não merece. Esse discurso de um defensor da tortura
foi feito na tribuna da Câmara dos Deputados e apenas por Maria do Rosário ter dito uma verdade. Disse ela: a ditadura militar foi uma vergonha absoluta. Todos que pedem e apoiam ditaduras ou diante delas se omitem, seja onde for, são e serão cúmplices. Cúmplices na ignorância, na censura, na tortura e nos assassinatos. Alguns escapam, mas a história não esquece quem se acovarda ou se acumplicia. Seja civil, seja militar, seja quem escreve ou fala pregando direta ou indiretamente por golpes e ditadores. Estará doente o parlamento ou a sociedade que não agir ao ouvir um deputado dizer uma deputada que não estupra porque ela não merece. Doente e acovardado. Os 30 anos em 2015 serão o mais longo período democrático do Brasil nos 126 anos desde a proclamação da República. Os que se imaginam patriotas, ativistas sociais, e saem às ruas a clamar por mais uma ditadura são patéticos. Deveriam ter vergonha senadores e deputados que, fingindo-se de desentendidos, se misturam aos que imploram por outra ditadura. Quem foi vítima de ditadura ou exílio e se agacha diante de trogloditas por cálculo ou ressentimento político, mostra definitivamente quem é e quem sempre foi. Agacham-se diante de grupelhos histéricos que na política tentam curar ódios e recalques que deveriam buscar tratar no divã ou com químicas. Não nos enganemos. Bolsonaro e os ativistas pela ditadura são o fascismo, o ovo da serpente que já está aí sendo chocado nos esgotos e expelidos em ruas, redes e mídias. Boa noite. E a chuva causa alagamentos e congestionamentos em São Paulo. Durante a tarde e no início da noite, o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital emitiu estado de alerta para todas as regiões da capital. A repórter Karina Zasnikoff está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações. Karina. Estela, olha, a chuva atingiu a capital paulista por volta das 3 da tarde e às 4h30 o CGE já registrava um volume médio de chuva de 7,5 milímetros. Mas algumas regiões foram mais afetadas por conta desse temporal. É o caso dos bairros de Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista, Vila Prudente, São Mateus, Cidade Tiradentes e principalmente o bairro de Itaquera, na Zona Leste. Lá o córrego verde transbordou, as ruas ficaram alagadas, muito lixo pelo local e alguns carros foram submersos. Um carro chegou inclusive a ser arrastado entre as avenidas Líder e Itaquera. O Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma informação sobre feridos. O trânsito lá já foi liberado na Avenida Itaquera, mas a CET recomenda que a região seja evitada, já que a água ainda está escoando por lá. Nesse momento, a CET registra 175 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas da capital. O pior trecho está aqui na Marginal Tietê, onde nós estamos, no sentido Ayrton Senna, um trânsito muito lento, principalmente pela via expressa, no sentido oposto, correndo um pouco melhor. Por volta das 6h45 da tarde, a CGE retirou os alertas de atenção para enchentes na capital. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Karina. E segundo os meteorologistas, amanhã também vai ser um dia de calor e pancadas de chuva. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o país e também para o estado de São Paulo. O tempo vai continuar abafado amanhã em todo o país. Mesmo com a previsão de chuva, as temperaturas vão disparar durante a tarde. A máxima vai bater na casa dos 29 graus em Campo Grande, em Brasília e em Curitiba, 31 em Belo Horizonte e 36 graus no Rio de Janeiro. Nas capitais nordestinas, o dia vai ser bem quente e, se chover, será de forma rápida e passageira. Já nessa área mais escura do mapa, que vai do norte, pegando o centro-oeste, parte do sudeste e do sul do Brasil, são esperadas fortes pancadas de chuva para esta quinta-feira. E essa previsão vale também para todo o estado de São Paulo. A aproximação de uma frente fria vai reforçar as áreas de instabilidade e pode haver temporais. Vamos ver as temperaturas? A máxima amanhã será de 28 graus em Marília, 32 em Araçatuba, 30 graus nas cidades de São Carlos e Barretos e 29 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Para a Grande São Paulo, o sol quase não aparece e deve chover forte, inclusive na região dos reservatórios.
Nessa madrugada, mínima de 20 e máxima amanhã de 28 graus. Na sexta-feira, nada muda e são esperadas fortes pancadas de chuva até o final de semana. No sábado, a máxima prevista é de 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Crise de abastecimento em São Paulo. O governo do estado estuda utilizar 40 bilhões de litros do volume morto do Alto Tietê. A água seria retirada do fundo da represa Ponte Nova, localizada em Salesópolis. O volume seria suficiente para elevar em 7 pontos percentuais e meio o nível do sistema, que hoje está com 4,4% de sua capacidade. O Alto Tietê abastece atualmente 4 milhões e meio de pessoas. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que usará a água apenas se houver necessidade e que isto vai depender do volume de chuva no local. Além da chuva escassa, o sistema passou a abastecer parte da população atendida pelo Cantareira desde março. A medida foi tomada pelo governo do estado de São Paulo para tentar amenizar a crise no Cantareira. Hoje, o Alto Tietê é o sistema que está com o nível mais baixo entre os 6 reservatórios da Grande São Paulo. O Cantareira está nesta quarta com 7,6%, já o Guarapiranga opera com 31,4% de sua capacidade. Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras propõe aperfeiçoamento da legislação que trata do modelo de licitação em contratos das estatais como uma das formas de se coibir atos ilícitos. O texto foi apresentado na tarde de hoje pelo relator da CPMI, o deputado federal Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. O relatório não pede diretamente um indiciamento de ninguém e recomenda o aprofundamento das investigações dos suspeitos investigados pela Operação Lava Jato. O texto ainda precisa ser aprovado por integrantes da CPMI, o que pode acontecer ainda hoje. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As coisas andam tão complicadas no Brasil e na Petrobras que até uma notícia que poderia ser boa, como a queda mundial do preço do petróleo, pode ser mais um risco para a maior empresa do Brasil. Para piorar, estão surgindo outras más notícias para a estatal petroleira. Cada vez mais acionistas da Petrobras nos Estados Unidos se juntam para processar a empresa. Aqui no Brasil, outro grupo de acionistas se organiza para fazer a mesma coisa. Por que o processo? A Petrobras não comunicou às autoridades americanas que teria ocorrido corrupção e possível superfaturamento da empresa. Isto é, que pagou mais por obras e produtos e que, por isso, a empresa vale menos do que está escrito no balanço. Em tese, isso pode ser considerado fraude. Os investidores querem indenização. Isso vai queimar ainda mais a imagem da Petrobras lá fora. A empresa já estava superendividada por causa de ordens do governo. O governo que obrigou a empresa a investir demais, muito mais do que fatura. E o governo, ainda por cima, fez com que o faturamento da empresa caísse, obrigando a Petrobras a vender combustível barato demais. Tudo isso já afetava a imagem e o crédito da empresa. O escândalo de corrupção assustou ainda mais os investidores, o que, na prática, aumenta os juros que a Petrobras terá de pagar se quiser tomar mais empréstimos. O problemaço da Petrobras piorou também a imagem do Brasil. Outras empresas estão com dificuldades de tomar empréstimos lá fora, porque quem tem dinheiro está desconfiado do Brasil e está cobrando muito mais caro. Com a queda do preço do petróleo, começam a surgir também dúvidas sobre se vale a pena explorar alguns postos da Petrobras, de onde sai petróleo caro. Se a empresa estivesse bem, a queda do preço do petróleo não pareceria um problemão, como ocorre agora. E como se não bastasse, a alta do dólar aumenta a dívida da empresa, que é 80% externa. E não acabou. A tensão política no país aumenta. Ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que a administração da empresa é desastrosa e que seria melhor trocar a direção. Janot quis mostrar que não vai amolecer no processo de corrupção. O nervosismo está grande e ainda nem começaram as denúncias oficiais contra deputados, senadores e talvez ministros e governadores envolvidos na roubança da empresa. Aí é que o tumulto político vai ser infernal. 2015 não vai ser moleza. Boa noite. Justiça de São Paulo condena o último réu do massacre do Carandiru. O ex-policial militar Cirineu Carlos Letang Silva foi condenado a 624 anos de prisão. Ele foi sentenciado por participação em 52 mortes do massacre na casa de detenção em 92.
Outros 73 homens, entre policiais e ex-policiais, já foram condenados no processo. Cirineu é o único que está preso, mas por outros crimes. O ex-policial também é apontado como responsável pela morte de 6 travestis. A seguir, a jovem paquistanesa Malala e o ativista indiano Kailash Satyarthi recebem o Prêmio Nobel da Paz. E ministro palestino morre em protesto na Cisjordânia. Ele morreu após ser agredido por soldados israelenses. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. No próximo domingo, a TV Gazeta exibe o 11º troféu Mesa Redonda, a premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro de 2014. A gravação foi realizada ontem no Teatro da Fundação Casper Libero. Eu estava lá e pude conferir. Foi um sucesso, né, Celso? Isso mesmo, Gabriel, felizmente. Uma festa bonita para fazer jus aos melhores do Brasileirão. Claro que a seleção do campeonato, você estava lá, mas você em casa só vai conhecer no próximo domingo. Mas posso adiantar que não faltaram craques no evento. Um deles conversou com a reportagem da TV Gazeta, o meia do Cruzeiro, Ricardo Goulart. Talvez o maior prêmio desse ano para você tenha sido poder vestir a camisa da seleção brasileira, né? Exatamente, realizei meu sonho, mas não quero parar por aí não. Agora, né, já passou aquele friozinho na barriga, né, espero fazer uma temporada de 2015, né, de alto nível para voltar aí no primeiro amistoso contra a França. Conversando com o Dedé, conversando com o Marcelo Oliveira, enfim, o principal projeto de vocês para esse ano de 2015 é a Copa Libertadores? Então, tem várias competições, né? A cobrança vai ser grande, campeão brasileiro. Então, espero que a gente possa voltar bem, né? Fazer um estadual legal, se preparar legal para a Libertadores, né? E seja um ano de vitórias. Você fica o ano que vem no Cruzeiro? Eu tenho contrato ainda, então não sei o que está pensando, mas não tem nada certo. Espero que se eu pintar... Não tô sentindo confiança nisso aí não. Não, se pintar alguma coisa aí, a diretoria sabe lidar, então, mas estou tranquilo no Cruzeiro. Não poderia ser diferente, né, Celso? O time do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro vão ser muito assediados daqui para frente. Aliás, já foram nessa temporada, né? O Cruzeiro foi campeão ano passado, repetiu agora neste ano, e já naquela janela de transferências, que normalmente ocorre em agosto, já teve proposta para o Everton Ribeiro, por exemplo. Só que o Cruzeiro fez um trabalho muito sério, estava buscando o bicampeonato e não liberou. Agora, para a próxima temporada, já fica mais difícil. A gente está falando de um jovem de 23 anos, um meia de qualidade que chegou à seleção brasileira. O Cruzeiro vai ter que se desdobrar para não negociá-lo. Agora, a natação, apesar de César Cielo ser o grande nome do esporte no Brasil nos últimos tempos, quem roubou a cena e brilhou no Mundial de Piscina Curta em Doha, no Catar, foi Felipe França. E de volta ao Brasil, o atleta concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre as 5 medalhas que conquistou na competição. Foram 5 medalhas de ouro conquistadas no Mundial de Piscina Curta. O sorriso e a alegria de Felipe não são à toa. O atleta do Corinthians ajudou o Brasil a garantir a primeira colocação no quadro de medalhas. Um feito inédito e que vai colher frutos. Eu creio que o mundo viu o Brasil na natação, não só o brasileiro, mas todas as equipes. Os técnicos podem responder também que outros técnicos vinham parabenizá-los de todas as maneiras. E não fica só marcado o nosso treinamento ou o nosso sacrifício, né? Mas fica marcada a nossa vibração. O Mundial foi em piscina curta e Felipe falou sobre a cobrança para 2016. Nas Olimpíadas, as disputas serão em piscina longa. Esse negócio de falar, poxa, piscina curta, piscina longa, eu acho que vai de treinamento a treinamento, né? E a gente tem que estar preparado para todas as coisas. No Corinthians, a gente tem tanto a piscina curta como a piscina longa. A gente treina nas duas, por isso que a gente está preparado para tudo. Nesta semana, em entrevista exclusiva à TV Gazeta, o medalhista olímpico em Los Angeles, 1984, Ricardo Prado, criticou a cobertura da imprensa no evento, que, segundo ele, estava esvaziado, com algumas seleções como Austrália e Estados Unidos sem seus principais nadadores.
E se a gente for analisar também, a gente também não estava com o nosso medalhista olímpico e a gente não, em momento nenhum, falou que a gente precisava ganhar medalhas a mais. A gente, né, então, eu acho que isso daí vale a pena ressaltar também. Mas atletas como o Thiago Pereira também não estavam nessa competição, assim como outros países. Leonardo de Deus também, que é atleta do Corinthians, que foi vice-campeão no Pampacífico, também não estava nessa competição. Então, não é só as outras equipes que não estavam completas. Com o Ricardo Prado, cada um tem uma parte de razão. Mas a Olimpíada é outra história, com certeza. Celso, obrigadão. Boa noite, até tchau. Estela, é com você? Uma festa para os pequenos às vésperas do Natal. Hoje foi dia de alegria para as crianças assistidas pela nossa Casa Pastoral, entidade beneficente localizada no bairro do Belenzinho, Zona Leste. A missão dessa trupe é fazer o serviço do Papai Noel. Estranho? Pera aí que já vai fazer sentido. Enquanto eles se arrumam, uma meninada ansiosa aguarda a festa de Natal da nossa Casa Pastoral, entidade que atende na Zona Leste crianças fora do horário de aula com atividades produtivas enquanto os pais trabalham. Eu tô nervosa. Por quê? Não sei. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Eu acho que... Eu não sei. Não sabe. Esperar pra ver. Ah, eles já estão prontos com as roupas certas e maquiagem caprichada. Aqui estão os palhaços da festa. Como passar coisas boas para essas crianças que estão tão eufóricas por coisas novas. E nós somos uma coisa nova. Mas elas estão eufóricas e vocês estão o quê? Muito eufóricas, muito ansiosa. Muito. Ansioso. Substituir o Papai Noel não é brincadeira. Foram 6 meses para reunir todo o material que será presenteado agora para 127 crianças e jovens. É um momento muito importante, de muita euforia, tanto para quem vai receber quanto, olha, para quem vai doar. Chegou a hora. Ai, meu Deus, quanta gente. As crianças olham, gritam, são só sorrisos. Legal, acho diferente, uma coisa de final de ano, um almoço especial de Natal, acho legal. Os palhaços queriam brincar, fugiam com as sacolinhas, uma diversão só. E depois, as reações com os presentes. A Elizabeth, por exemplo, adorou a sapatilha. Sapato! Uma sapatilha! Já os meninos... Gostei do tênis, da blusa e do livro. Eu gostei do tênis, do livro e da roupa. Os presentes são resultado de uma campanha de doações dos funcionários e alunos da Fundação Casper Libero. Esse trabalho começou em 1999. Nós começamos com poucas sacolas e hoje é essa festa que você está vendo. A festa não é simplesmente dar presente, não. É para garantir um momento do ano de completa alegria para essas crianças. Isso proporciona para elas um outro momento de confraternização, de amizade, e isso acaba ficando marcado para a vida delas. No fim, os estudantes saem com as sacolinhas, mas de um jeito ou de outro, todos, mas todos mesmo, ganham. Todos saem contagiados com o espírito de Natal, presenteados com uma boa dose de felicidade. Olha, foi demais, porque a energia deles é muito boa. A Câmara de São Paulo aprovou agora há pouco, em primeira votação, o orçamento da cidade, que prevê receita de pouco mais de 51 bilhões de reais para 2015. Mas os vereadores impuseram uma derrota ao prefeito Fernando Haddad, pois o projeto prevê menor autonomia para remanejamento de verbas das subprefeituras. O texto ainda vai passar por uma segunda votação. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A queda expressiva nos preços do petróleo resulta um ranking internacional de países ganhadores e perdedores. Para falar sobre as perspectivas de futuro da economia brasileira nesse cenário de incertezas, recebemos Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, colunista da Folha de São Paulo e sócio da consultoria de investimento Reliance. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente com isso, que está assim chamando tanto a atenção todos os dias no noticiário, que é a queda do preço do petróleo.
e o efeito disso, né, no mercado internacional. Acho que do ponto de vista didático é bem interessante uma explicação. O que explica essa queda tão expressiva? A queda muito expressiva do preço do petróleo vem de uma queda da demanda mundial, né, por dois motivos. A atividade econômica nos países centrais tem sido aquém do que se esperava. Sobreposto a isso, existe uma tendência no mundo de tentar utilizar fontes alternativas em função do efeito estufa. E, adicionalmente, em função da gente ter vindo de muitos anos seguidos com preço muito alto, novas fontes foram achadas, principalmente o shale gas, né, o gás de xisto, petróleo de xisto lá nos Estados Unidos. Então, a soma desses três fatores, demanda mais fraca porque o mundo está crescendo menos, uma tendência dos usuários de petróleo de tentar utilizar fontes alternativas e preço alto, seguidos anos de preço alto, estimulando a prospecção de novas fontes de petróleo, gerou esse resultado. Agora, em tempos passados, quando havia queda no preço do petróleo, assim, parece que o resultado inevitável era uma retração de economia e recessão. E é curioso que atualmente a gente tem visto, né, ouvido, que não é bem assim. Que pode sim significar desaceleração de economia para uns, mas ao mesmo tempo um fator positivo na economia de outros. Então eu quero saber, para o Brasil, né, em que coluna nós estamos? De quem ganha ou de quem perde? Eu acho que no curto prazo, pelo menos, nós estamos na coluna de quem ganha. O mundo como um todo, eu acho que vai ganhar. E isso é importante porque a gente precisa muito, o Brasil, que o mundo se recupere, principalmente as economias centrais. Quem perde são os produtores. Quem que ganha? Estados Unidos, Europa, Japão e China. Ora, essas economias, com a redução do preço da gasolina, dos combustíveis, que essa redução do preço do petróleo vai ensejar, vai aumentar o dinheiro no bolso do consumidor. Né? Porque o consumidor vai pagar menos por energia, todas as economias, vai sobrar mais dinheiro para ele gastar com outras coisas. Então, a minha avaliação é que a queda do preço do petróleo vai ajudar as economias centrais a saírem da crise um pouco mais rápido, principalmente a economia americana. E isso é uma boa notícia para nós brasileiros. No Brasil, o preço dos combustíveis, ele não é fixado por medidas de mercado, ele não acompanha a cotação do preço do petróleo. Em ano eleitoral usado até politicamente. Às vezes contém o argumento do governo que é um preço importante, é melhor suavizar. E, de fato, houve nos últimos 10 anos esse mecanismo, parece que se abusou um pouco no passado, contendo muito o preço da gasolina por motivos eleitorais, mas o ponto é que a redução do preço do petróleo não deve ter um impacto na redução do preço da gasolina agora. Então, eu não acho que vai ter um impacto no bolso do consumidor. Mas vai ter um impacto na Petrobras. E na Petrobras, a gente tem que imaginar, para o espectador entender, a Petrobras é duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos. A Petrobras é uma empresa imensa, né? Ela faz um monte de coisa. Mas a gente pode imaginar que ela, tipicamente, ela faz duas coisas muito diferentes. Ela acha petróleo, produz petróleo, prospecta petróleo, e ela refina o petróleo e transforma em gasolina. Então, a gente pode imaginar que tem a Petrobras que produz petróleo e tem a Petrobras que produz gasolina a partir do petróleo, ou que ela produziu ou que ela importa. A Petrobras refinadora vai ganhar. Por quê? Porque ela vai comprar petróleo mais barato e vai continuar vendendo a gasolina ao preço que está aí, porque o preço não vai cair, porque o preço é administrado. A Petrobras, que produz petróleo, essa perde, porque ela vende petróleo mais barato, porque o preço está caindo. Hoje, os maiores problemas estão na Petrobras distribuidora, mais do que na Petrobras que produz petróleo. A Petrobras estava vendendo gasolina a preço muito baixo e estava gerando um enorme prejuízo. Então, a redução do preço do petróleo vai ter um impacto muito positivo sobre a Petrobras refinadora e acho que no médio prazo e no curto prazo, pelo menos, esse efeito mais do que compensa as perdas que a Petrobras, que produz petróleo, vai ter em função da queda do preço do petróleo. A Petrobras que produz petróleo, o pré-sal, foi anunciado com imenso alarido, como garantia de tempos futuros muito melhores. E agora, com tudo isso, essa Petrobras que prospecta e essa Petrobras que investe no pré-sal, vai ter chance de fazer
alguma coisa assim tão promissora? Parece que os entendidos dizem que preço limite para a rentabilidade do petróleo explorado da camada de pré-sal é $60, ainda não chegou lá, é possível que chegue, ainda não chegou. Eu confesso, Maria Lídia, que eu nunca fui muito entusiasmado com essa ideia do pré-sal ser uma grande oportunidade. Eu nunca vi um país pobre se desenvolver assim. A gente tem um caso, que é um caso da Noruega, que de fato é um país pequeno, que achou muito petróleo e fez muito bom uso dele, mas além de ser um caso muito isolado, era um país que já era rico antes de achar petróleo. Em geral, países de renda média, como é o caso do Brasil, quando acha muito petróleo, acaba fazendo mais bobagens do que coisas boas. Então, eu sou ainda do tempo que para o Brasil, sempre que o preço do petróleo caía, era bom para o país. Eu acho que continua dessa forma. Continua. Bom, a última questão, rapidamente. Estamos caminhando para o fim do ano, as pessoas já estão olhando para 2015, já foi aí anunciada uma equipe econômica e com perspectiva de um ajuste, algo que nem era prometido em tempos de campanha, mas parece que é o que nos aguarda. Forte ajuste em 2015 coloca o Brasil na trilha do crescimento? Eu acho que coloca. Se fizer o ajuste direito, e acho que começou bem escolhendo uma pessoa com a competência e o currículo do Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda, eu acho que coloca. O problema é o seguinte, o trabalho é muito grande, o buraco ficou fundo demais, Lídia. A gente acha que o ajuste difícil foi de 2003, mas não foi. O ajuste difícil foi de 98, 99. E do ponto de vista dos problemas das contas públicas, que é onde mora o problema, a gente regrediu a uma situação equivalente à de 97. A gente não está em 2003. O Malan deixou para o ministro Palocci uma situação muito mais confortável do que a situação que o ministro Guido vai deixar para o Joaquim Levy. Então, eu estou dizendo isso porque eu avalio que o que vai determinar se ela vai fazer o ajuste com sucesso ou não, uma vez que tenha tomado a decisão de ir para o ajuste, é se esse governo mostrar habilidade política. E aí ele tem que mudar a forma como ele fez a política. A gente tem que sair do presidencialismo de cooptação e voltarmos ao presidencialismo de coalizão. Essa já é uma conversa com outros desdobramentos que vamos deixar para um outro momento após o começo do novo ano. Muito obrigada, Samuel Pessoa. Uma boa noite. Eu que agradeço. Estela. Ministro palestino morre durante confronto com soldados israelenses na Cisjordânia. A causa da morte ainda não foi esclarecida. O ministro palestino Ziad Abu Ein participava de um protesto na Cisjordânia. Os manifestantes se dirigiam para os arredores de um assentamento israelense para plantar árvores, quando foram parados em um posto de controle. Houve confronto e, segundo fontes palestinas, Abu Ein foi atingido por um golpe no peito e desmaiou. Ele foi retirado numa ambulância e não resistiu. A autópsia está sendo feita por patologistas palestinos, jordanianos e israelenses. O ministro tinha 55 anos e um histórico de problemas médicos. Ele pode ter sofrido um ataque cardíaco provocado pelo golpe ou por inalação de gás lacrimogêneo. O exército israelense ofereceu investigação conjunta com os palestinos. Adolescente paquistanesa Malala e ativista indiano recebem o Prêmio Nobel da Paz. Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi dividem o Nobel da Paz e o prêmio de cerca de 3,5 milhões de reais. O comitê destacou que a paquistanesa e o indiano são símbolos de tudo que o mundo precisa, mais unidade e fraternidade entre as nações. Kailash Satyarthi, de 60 anos, luta pelos direitos das crianças. Em 30 anos de esforços, ele já ajudou a resgatar 80 mil menores vítimas de maus tratos.
tráfico ou trabalhos forçados. Ele estima que 60 milhões de crianças na Índia trabalhem em tempo integral. 10 milhões fazem trabalho escravo. Aos 17 anos, Malala é a mais jovem ganhadora do prêmio. Ela foi baleada na cabeça por terroristas do Talibã em 2012, dentro do ônibus escolar, por defender o direito das meninas à educação formal. Malala levou para a cerimônia amigas que também foram atacadas pelo Talibã. A adolescente diz que vai continuar a luta até que veja todas as crianças na escola. Malala espera ter uma carreira política e sonha ser primeira-ministra do Paquistão. Belo exemplo de pessoa. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma ótima noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá.